Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém? Diga assim comigo: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém? Vamos orar. Coloca a tua mão sobre a Bíblia, querido, em nome de Jesus. Ó Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta parcela das Escrituras que o Senhor nos dá nessa noite. Deus, eu creio que aqui há um alimento muito precioso, e nós te pedimos, Espírito Santo, revela a nós agora a tua vontade, a tua palavra, o teu ensinamento para essa noite. Deus querido, nós queremos sair daqui mais uma vez contagiados, transformados, ó Senhor, cheios da unção do teu Espírito Santo, do entendimento da tua palavra, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem muito a nos ensinar nessa noite. Por isso, Senhor, tenha liberdade aqui neste lugar para ministrar aos nossos corações a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então, hoje à noite nós vamos estar vendo aqui sobre essas duas situações aqui que fala ali sobre a luz e sobre a glória, sobre a coroa de glória. Amém? Vamos ver sobre a luz e sobre a glória. Esse texto aqui nos ensina, amados, que havia um homem, ali onde nós começamos a ler, em Jerusalém, um homem que ele era chamado por Deus aqui nesse texto, reconhecido pelas pessoas que moravam ali naquele local. Ele era um homem justo e piedoso, ou seja, era um homem que as pessoas admiravam ele, olhavam para ele e viam na pessoa dele uma pessoa que se esforçava para fazer as coisas corretamente. Era uma pessoa que perante a lei pela qual eles viviam, a lei ali do Antigo Testamento, a lei de Moisés, ele cumpria as suas ordenanças, e ele era justo, então ele fazia as coisas acertadamente, e ele era uma pessoa piedosa. Ele, além de ser justo nas coisas, ele era piedoso. É uma das coisas que Jesus, depois nos seus ensinamentos, aqui Jesus é um bebê ainda, aqui está ali no 8º dia de Jesus, quando Jesus vai para o templo ali para ser apresentado, como era o costume daquela época, como era mandado naquela época. Mas depois Jesus, lá em Mateus, no capítulo 23, nós vemos quando Jesus está falando com os fariseus ali, e com aquele povo todo que estava ouvindo ele fala que era o povo, ele dizia assim, que o povo dava o dízimo do cominho, dava o dízimo de tudo que plantava, mas negligenciava ser amoroso, ser piedoso. E Jesus disse assim: olha, vocês deveriam fazer uma coisa sem negligenciar a outra, ou seja, ser piedoso. Então, naquele tempo, amado, ser piedoso,
como nós vemos aqui, era uma qualidade também. E era uma qualidade que chamava a atenção para esse homem, Simeão. E esse homem, amados, a Bíblia diz que ele era um homem que estava sob a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre a vida daquele homem. E o Espírito Santo, vendo aquele homem, vendo a maneira daquele homem se conduzir, o Espírito Santo ministrou a ele que ele não iria morrer sem conhecer o Cristo, sem conhecer a Jesus. Amados, como deve ser uma oração do nosso coração, queridos, pelos nossos familiares, pelas pessoas que nós amamos, pelas nações. Aqui a gente tem um globo aqui, onde tem as nações do mundo. Aqui a gente encontra, a gente ora aqui por vários locais e nos alegra saber que através do blog, através ali da mensagem, muitas vezes a gente pode pensar, mas nós somos tão pequeninos, mas a mensagem está chegando tão longe. Essa semana me alegrei quando conferi ali as visualizações e havia visualização na China e também na Romênia. Olha que coisa maravilhosa. Hoje nós já devemos estar próximos ali de 50 países onde a administração está chegando através desse nosso ministério tão pequenino, mas está chegando lá. E a nossa oração, amados, deve ser essa. A mesma coisa aqui que foi revelado ali no versículo 26, ali, revelado no Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Essa deve ser a nossa oração, amados, pelos nossos familiares. Essa deve ser a nossa oração pelas pessoas que nós amamos. Essa deve ser a nossa oração pelas pessoas que nós nem conhecemos, mas a gente se levantar e orar: Senhor, que aquela pessoa que está lá no outro lado do mundo, que aquela pessoa que está lá na África, aquela pessoa que está lá no Japão, que está lá na Indonésia, aquela pessoa que é nosso vizinho do nosso apartamento, que não te conhece, aquela pessoa que está ali traficando, aquela pessoa que está lá se prostituindo, aquela pessoa que agora, nesse instante, Senhor, está lá à beira de um bar, tomando, bebendo para se influenciar, para mudar seus pensamentos, aquele que está se drogando agora, Senhor, que ele não passe pela morte sem ter o conhecimento do Senhor. Essa, queridos, deve ser a nossa oração como cristãos, amém? E esse homem aqui, ele teve essa palavra de Deus. Ele era um homem piedoso, ele era um homem justo, mas Deus disse para ele: olha, você não vai morrer sem conhecer o meu Cristo. E quando ele está ali no templo, no dia que Jesus é levado para ser ali apresentado, como era o costume da época, apresentado ao Senhor, levar o sacrifício ali das duas rolinhas, como diz a palavra do Senhor lá em Deuteronômio, a lei mandava essas coisas. Simeão estava lá no templo, e Simeão pega Jesus nos seus braços. Aquele bebê, você imagina a alegria de Simeão ao pegar aquele bebê nos seus braços. Ali Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Pegou Jesus nos seus braços e louvou a Deus. E olha só que palavras que Simeão disse. Mais ou menos foi assim. Vou mudar as palavras um pouquinho de como está escrito aqui. Ele disse assim: Senhor, já estou pronto para morrer. Já estou pronto para morrer. Ele disse assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Por quê? Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Ou seja, Senhor, pode me recolher. O Senhor me deu uma palavra que eu não morreria antes de conhecer o Cristo. Pois bem, já conheci Cristo. Já encontrei o tesouro. A Bíblia diz ali nas parábolas que um homem encontra um grande tesouro, e ele esconde aquele tesouro, ele vai vendo tudo que ele tem e compra aquela terra. Simeão, ele diz assim para Deus: Deus, eu já achei meu tesouro,
Nada mais me importa, nada mais tem valor para mim, Senhor. Pode me recolher, já chega o tesouro. Eu já vi o Salvador. Mas Simeão, amados, ele fala palavras aqui que são tremendas para a nossa vida. E por isso que eu falei para você ali sobre luz e sobre glória. Simeão, na sequência aqui, ele diz assim, no versículo 31, ele diz assim: a qual preparaste diante de todos os povos. E aí ele diz assim: luz para a revelação aos gentios. E aqui eu quero compartilhar com você sobre a luz. Aqui, Simeão está falando algo tremendo, queridos. Luz, nós estamos agora à noite. Se houver uma pane elétrica na nossa cidade, nós vamos ficar no breu. Nós vamos ficar na completa escuridão. Se porventura nós apagarmos as luzes aqui dentro do templo, mesmo assim vai entrar uma luz lá de fora, tem algumas lâmpadas ali fora, ainda vai entrar alguma coisa. Mas é necessário, amados, algum facho de luz, é necessário algum pouquinho de luz, e qualquer pouquinho de luz já termina com a escuridão. Se estiver completamente escuro aqui, alguém acender um palito de fósforo, já a luz já é maior que as trevas. E aqui Simeão diz assim: luz para os gentios. É importante que nós saibamos que quando a palavra de Deus diz gentios, ela está se referindo a um povo não judeu. Vamos entender o seguinte: aqui na Bíblia, quando se fala judeu, se fala o povo escolhido por Deus, ou seja, o povo de Deus, a nação de Israel. Quando você lê ali o livro aos Hebreus, é um livro que Deus mandou escrever ali para o povo dele, livro aos Hebreus. Então, povo judeu, povo de Israel, é o povo de Deus, o povo separado por Deus. Deus olhou e disse assim: esse é o povo. Não pergunta por quê. Não me pergunta por quê. Porque eu, você e talvez muitas pessoas podíamos dizer: Deus vai escolher esse povo aí. Mas quando você vê na Bíblia gentil é um povo que era separado, que não era o povo de Deus, era um povo separado de Deus, era um povo que não conhecia Deus. Então Simeão aqui diz assim: olha, eu peguei nos meus braços agora Jesus, eu tenho nas minhas mãos agora, eu já conheci o Salvador. Quem é esse Salvador? Ele é a luz para os gentios. Ele é a luz que vai iluminar aqueles que não conhecem a Deus. Ele é a luz para aqueles que estão numa completa escuridão espiritual, aqueles que não veem nada, aqueles que, como nós diríamos hoje, ateus. Aquelas pessoas que não conhecem nada de Deus. E Simeão diz assim: olha, ele é a luz para os gentios. Alguém aqui talvez já tenha ido acampar, talvez já tenha andado no meio do mato à noite, e se não tiver uma lanterna, se não tiver uma tocha, não tem como andar. E se tiver alguém com uma lanterna ou com uma tocha, se tiver um pequeno grupo lá, e um tiver uma tocha, ou um tiver uma lanterna, um tiver um ponto de luz, aquele é o que vai na frente, para iluminar o caminho para quem vem atrás. E aqui o que ele está falando? Existe eu estou com esse que Deus enviou, que é a luz para mostrar para os gentios, é a luz que vai iluminar um caminho para aqueles que não conhecem de Deus. Ele é uma luz. Amados, nós precisamos entender que Jesus, a Bíblia diz lá no livro de Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, que Jesus, ele é a ligação, ou seja, ele faz a mediação entre nós e Deus. Quando você lê o Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento.
O Deus Criador, o Deus soberano é um Deus só. O Deus do Antigo é um, o Deus do Novo é o mesmo. É o mesmo Deus. Só que, quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós não temos a presença da luz. O povo que estava no Antigo Testamento não tinha a luz para conduzir até Deus. E a maneira que tinha de se conhecer Deus, de se prestar culto a Deus, de se obedecer às regras de Deus, era cumprindo os mandamentos ali, as leis que eram mandadas, os sacrifícios, aquelas religiosidades que haviam ali, era como se fazia para agradar a Deus. Mas se agradava um Deus que não se via, se agradava um Deus que não se conhecia, se agradava um Deus distante, um Deus que, amados, quando você lê lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, lá no início, diz que Deus, ele visitava o jardim do Éden todos os dias, e na virada do dia, diz a palavra, ele conversava com Adão e com Eva. Você imagina que coisa maravilhosa? Quando você lê lá no Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse, lá está escrito que nós iremos para a terra, a nova Jerusalém, para a nova terra. Deus vai nos levar na nossa eternidade, na nossa salvação, para um local aonde o que vai iluminar é a presença de Deus. Você imagina você estar num lugar que não vai necessitar do sol, que não vai necessitar de lâmpadas, porque tudo é iluminado, tudo é irradiado da presença de Deus. A luz que vai haver é a presença de Deus. Então eu imagino, amado, se o Deus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus, eu imagino que lá no Jardim do Éden, quando Deus chegava a luz. E aquela luz iluminava, aquela luz irradiava, aquela luz trabalhava na vida de Adão e de Eva. E quando, amados, Adão e Eva, eles pecam, eles desobedecem, eles são lançados fora do Jardim do Éden, e ali há uma separação entre Deus e o homem. E aí o homem não consegue mais ver Deus. Há uma grande escuridão que separa Deus do homem. Você está conseguindo compreender? Está conseguindo acompanhar, queridos? O Deus luz, o Deus soberano, o Deus criador, o Deus poderoso está aqui. O homem foi lançado para cá, e entre esse Deus soberano e esse homem que está aqui, existe uma grande escuridão intransponível. Aí a palavra do Senhor diz ali que Simeão diz assim: este aqui é a luz para os gentios. Ou seja, o que a luz faz com as trevas? A luz, ela termina com as trevas. A luz, ela termina, ela acaba com as trevas. Onde é a luz, a treva se foi. A luz mostra o caminho, a luz dá a direção. Então o Simeão está dizendo: olha aqui, essa aqui é a direção que aqueles que não são de Deus, aqueles que são um povo que não são escolhidos por Deus, aqueles que são um povo separado, aqueles que são um povo que não conhecem a Deus, se seguirem essa luz aqui, eles vão chegar até Deus. Você vê como é gostoso de estudar a palavra de Deus, como é gostoso nós aprendermos das coisas de Deus. Deus providenciou uma luz para que o povo que não conhecia Deus, para que o povo que estava perdido, indo em caminho para o inferno, e poderia dizer: mas o que nós fizemos para ir para o inferno? Mas estavam indo para o inferno. Mas Deus providencia uma luz. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É Jesus. Então esse Jesus, ele é a luz que vai iluminar o caminho de quem não é do povo de Deus. Quando eu e você não sabíamos desta luz. Ah, pastor, mas eu nasci, eu já fui batizado na igreja tal, mas eu não sabia dessa história de Jesus. Eu olhava, eu achava que qualquer caminho a gente chegava a Deus, que qualquer coisa dava para chegar a Deus. Eu não tinha esse relacionamento. Como nós éramos cegos, quando nós não tínhamos esse entendimento de Jesus, da pessoa do Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, do nosso Salvador, do Messias, desta tocha viva que mostra o caminho, como nós andávamos na cegueira, não é assim?
íamos lá numa procissão, íamos lá, adorávamos um Cristo morto, um Cristo que não podia fazer nada por ninguém, um Cristo, como eu digo, nas minhas experiências lá do passado, eu conheci um Cristo que tinha vindo para a terra, tinha morrido, tinha ressuscitado no terceiro dia, glória a Deus, que daí tinha uma festa da Páscoa, onde a gente ganhava presentes, e como eu sabia o credo apostólico, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos, diz assim o credo apostólico. E eu tinha conhecimento desse Jesus, amados, que tinha ido para os céus, e estava sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e viria para julgar os mortos. Enquanto eu estou vivo, ele morreu bem antes de mim, ele foi para lá. Então quer dizer que esse tempo para que deu? Amor para mim. Era o que eu pensava. Eu não conhecia o Jesus vivo, o Jesus ressurreto, o Jesus luz, o Jesus tocha que nos mostra o caminho. Mas depois eu era gentil. Mas quando eu conheci essa luz, amados, a Bíblia começou a ter um brilho diferente para mim. A igreja começou a ter um brilho diferente para mim. Até então, nós somos tudo louco, mas para que na igreja? Para que tanto na igreja? Para que ler tanto a Bíblia? Ler a Bíblia diz que deixa louco. E a gente pensava dessa maneira. Por quê? Porque a gente não conhecia a luz. Éramos gentios. Aí, Simeão também diz mais uma coisa. Ele é luz para os gentios, mas ele é glória para os judeus. Ele é a glória, ele é a coroa da glória para os judeus. Como assim? Porque para um ele é luz e para o outro ele é a glória. Queridos, o povo judeu, lá no passado, quando Deus escolhe o seu povo, ele vem andando nas promessas, na promessa do Messias. Você vê os profetas do Antigo Testamento, Isaías já anunciava: eis que chegará um dia que a Virgem dará luz ao Emanuel, Deus conosco, Deus forte, Deus poderoso, Príncipe da paz. Um anúncio lá atrás que Isaías faz 700 anos antes de Cristo. Então os profetas já vinham anunciando, o povo de Israel, as crianças, amados, os judeus, eles aprendem a ler na Bíblia. Eles têm o Antigo Testamento, o povo judeu até hoje é assim, eles têm o Antigo Testamento. As crianças aprendem a ler na Bíblia. Os pais têm aquilo que nós perdemos, nós que moramos no Ocidente, perdemos essa característica de nós ensinarmos os nossos filhos. Quando eu fui para a escola, quando eu comecei a estudar com 5 para 6 anos, queridos, eu já sabia ler algumas palavras, eu já sabia escrever algumas coisas. Por quê? Porque os pais ensinavam. Hoje em dia se perdeu esse negócio. Os pais, nós enquanto pais, nós queremos conquistar, nós somos grandes, nós vivemos a era das grandes conquistas, conquistamos o forno elétrico mais moderno, conquistamos a televisão mais moderna, conquistamos o carro mais novo, conquistas, e perdemos o nosso bem mais precioso, que é os nossos filhos. Mas o povo judeu, ele ensinava as suas criancinhas desde pequena, olha, ele aprendia na Bíblia, ele aprendia a cumprir as leis, e aprende até hoje. Ele aprende o que Deus ensinou, os mandamentos, ele aprende os compromissos, ele aprende sobre a festa do sábado, sobre a festa da lua nova, ele aprende sobre a festa das primícias, ele cumpre todas as obrigações, ele aprende desde bebezinho, e também desde pequeno lá, ele já aprende o seguinte: Deus anunciou, o nosso Deus anunciou que vai enviar o Salvador, o Messias. Ele aprende tudo isso. E ele aprendendo isso, que iria vir o Messias, ele ia anunciando. E você imagina o seguinte, queridos, o povo de Deus é o primeiro povo na história, quando você vai estudando um pouquinho da história da religião, é o primeiro povo que é monoteísta, ou seja, é o primeiro povo que adora um só Deus.
Os outros povos eram politeístas, ou seja, adoravam diversos deuses. O apóstolo Paulo, um dia, ele vai visitar um povo lá, e ele chega lá naquele povo, e ele vê que tem o Deus Sol, que tem o Deus Lua, que tem a deusa Diana, que tem a Deus tal, Deus tal, Deus tal, Deus tal. E lá no canto tem um Deus lá, que não tem uma forma nenhuma, tem só uma placa lá, um pilar de uma placa, diz assim, ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo aproveita aquela história e diz assim: eu vim falar para vocês, é desse aí, do desconhecido de vocês. Então, antes, amados, do povo de Deus, era o politeísmo, eram diversos deuses, a adoração de muitos deuses. Aí Deus escolhe o seu povo, e esse povo começa a adorar um só Deus. Começa a adorar só um Deus que eles não veem. Começa a adorar só um Deus que ele não tem forma nenhuma. O próprio Moisés, um dia diz assim para Deus: Deus, eu queria ver o Senhor. Eu só que o Senhor já me basta. Deus assim para Moisés: ninguém poderá ver a minha face e permanecer vivo. Entra na fenda da rocha, entrou na fenda da rocha, eu vou passar, Moisés, e você vai sentir a minha presença, Moisés. E depois que eu tiver passado por você, você pode sair da penha da rocha, da fenda da rocha, você não pode ver a minha face, Moisés. E você imagina, queridos, um povo que se cria crendo num Deus, falando num Deus, anunciando um Deus que ele não conhece, que ele não viu, que ele não tem uma expressão, uma forma, ele não tem nada. Por isso que eles fizeram aquele bezerro de ouro, quando Moisés sobe no monte e fica 40 dias no monte conversando com Deus. E eles anunciam: olha, Moisés deve ter morrido lá em cima, vamos fazer um Deus para nós. E eles constroem aquele bezerro de ouro. Então todos os povos amados tinham deuses, mas o povo de Israel não tinha um Deus com figura, não tinha um Deus para pegar, mas ele anunciava: existe um Deus, nós cremos um Deus espiritual, existe um Deus poderoso, mas um dia esse Deus vai enviar o Messias que vai ser o nosso rei. Como assim? Nós vamos ter o nosso rei. E eles se criam ouvindo esse anúncio, eles se criam ouvindo: olha, a Virgem vai dar a luz, o Emanuel, o Deus conosco. Eles se criam ouvindo isso, e isso entra aqui, entra aqui, entra aqui todos os dias, amado. E você imagina quantas vezes eles devem ter sido questionados: aonde está o Deus de vocês? Quando eles ficaram aprisionados no Egito, quando eles foram como exército cativo que foi preso, quem sabe quantas vezes eu falo: chame o Deus de vocês para libertar vocês. Quem sabe quanto sofrimento nessa área. Mas eles sabiam, porque eles foram aprendendo desde pequeno: vai haver o Messias, vai vir o Messias. E aí o que Simeão diz assim? Eis aqui a glória. Ele é a luz para aqueles que não conhecem, que não ouviram falar. Mas para aqueles que conhecem, aqueles que ouviram falar, aqueles que anunciam, ele é a glória, ele é a coroa da glória. Eis aqui o Rei dos Judeus. É isso que ele está dizendo. Por isso que nós ouvimos falar hoje sobre judeus que se converteram ao cristianismo. Judeus que reconheceram que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, que Jesus é Deus. Nós, amados, conhecemos a luz que nos levou até Deus. Eles hoje estão reconhecendo a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus, é o Deus encarnado, é o Deus que veio aqui na terra, é o Deus que se fez homem para se apresentar para a humanidade. Ele é a coroa da glória, ele é o Rei dos Judeus. Você lembra quando Jesus foi morto? Quando Jesus foi morto, quando Jesus foi crucificado, ele tinha aqui na sua cabeça uma coroa de espinhos. O rei Davi, antepassado de Jesus, tinha sido rei. Rei Davi usava uma coroa de quê? De ouro. O rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, usava uma coroa de quê? De ouro. O rei Salomão, o filho do rei Davi, que veio na sequência, usava uma coroa de ouro. Os reis usam coroa de quê, gente? De ouro. Quando nós vemos filmes na televisão, quando nós vemos as cerimônias
sobre aqueles países que têm os principados. Hoje tinha a Fórmula 1 lá no Principado de Mônaco. Os reis nas cerimônias, nas coisas, eles usam uma coroa de quê? De ouro. Por que Jesus foi coroado rei e não usou coroa de ouro? Porque o ouro não salva ninguém. E ele usou a coroa. Aquele guarda que foi lá e cravou aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus, ele nem sabia o que ele estava fazendo. Ele fez aquilo, amados, talvez no intento dele, foi para caçoar, foi para humilhar Jesus, porque ele botou aquela coroa assim: eis aqui o rei dos reis. Tu é rei, então tem que usar uma coroa, e cravou uma coroa de espinho. É rei, tem que ter coroa, amados. Rei sem coroa não é rei. Então Jesus foi coroado na sua morte com uma coroa de espinhos, aonde verteu o seu sangue. Por quê? Porque o sangue de Jesus é que salva. Não é uma coroa de ouro que nos salva, mas é uma coroa de espinhos que verteu o sangue do nosso Jesus. É isso que Simeão estava dizendo aqui, num texto tão pequeno. Palavras talvez tão simples, lançadas ao ar, que se você não for meditar, se você não for pedir a revelação do Espírito Santo, você nunca vai entender isso aqui. O que Simeão dizia quando pegou Jesus no colo, quando pega Jesus no colo: olha, amados, você pensa o seguinte. Eu tenho certeza que a nossa expectativa não está nisso, mas quem sabe, amados, eu não vou nem falar em ganhar uma loteria, mas eu vou falar em receber uma herança. Quem sabe nós recebemos uma herança hoje aí de 10 milhões de reais. Seus problemas acabaram. Oh, glórias, pastor! Mas 10 milhões, meu Deus, eu nem precisava tanto, pastor. Que felicidade, não é? Que coisa maravilhosa! Olha a alegria. Amados, você imagina a alegria? Eu creio que a alegria de Simeão foi muito maior que receber um prêmio de 1 milhão de reais. Olha a alegria que brotou no coração desse homem. Olha o que acontece na vida desse homem, que ele pega Jesus nos seus braços, ele pega o Salvador nos seus braços, ele pega o tesouro nos seus braços e diz assim: olha, Pai, pode me recolher, está feito, o que eu precisava já está aqui, me leva para a glória. Eu creio ali que Simeão tinha a visão do mundo espiritual. Eu creio que Simeão já via lá na frente o que a gente não vê, e ele diz assim: olha, esse aqui é lâmpada, esse aqui é luz, para mostrar para aqueles que não conhecem Deus, ainda aqueles que estão separados, mostrar o caminho. Mas para o judeu, que é o povo de Deus, ele é a glória de Deus manifesta aqui na terra. Acreditem nele, andem atrás dele, respeitem ele, adorem ele, amem esse Deus. É isso que está escrito aqui, queridos. Por isso que a nossa motivação, irmãos, em pregar a palavra de Deus não é pregar dinheiro. Nós oramos aqui nesse lugar. Você não vê eu pedindo dinheiro. Você não vê eu dizendo assim: olha, vamos trazer nossas ofertas agora, contribua. Você não vê eu dizendo isso. Você não vê eu dizendo assim: olha, nós temos que pagar o aluguel, nós temos que pagar a luz. Você não vê eu dizendo isso. Por quê? Porque isso cada um de nós já sabe. Por quê? Porque eu creio que o mais importante, amados, não é dinheiro. O mais importante que tem, e eu quero aproveitar cada segundo, quando eu vou pregar a palavra de Deus, aproveitar cada segundo para falar desse Jesus Cristo, para falar da manifestação de poder que há nesse Jesus, da luz que há nesse Jesus. Por quê? Porque Deus, amados, Deus deu o seu melhor. Deus deu o melhor dele, o Filho dele, para que eu e você possamos um dia estar na eternidade com o Pai. Por isso que eu acho tão pequeno nós pregarmos sobre outra coisa que não a salvação. Eu acho tão pequeno nós pregarmos, nós ensinarmos. A Bíblia, amados, ela é repleta. Eu posso tirar textos maravilhosos aqui, eu posso tirar ensinos maravilhosos aqui de motivação pessoal, para você sair daqui bombando, para você sair daqui pulando. Mas o que eu quero dizer para você, amados, olha, eu quero dizer para você: amanhã eu vou visitar um irmão, ele não está aqui na igreja hoje. De vez em quando ele vem aqui na igreja, mas ele não está aí. Hoje eu entrei em contato com eles hoje. E ele está muito triste porque quinta-feira faleceu o irmão dele.
lá em Alagoas. Ele não pôde nem visitar o irmão. Graças a Deus que faz uns 2 meses que ele foi para Alagoas. Fazia uns 3, 4 anos, eu acho que ele não ia para lá. E agora, uns 2 meses atrás, ele foi para lá e ele deve ter visitado toda a família. E hoje ele está lá super abatido, porque perdeu o irmão dele. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para ele assim: você preferia pegar 1 milhão na sua mão, ou você queria ter o seu irmão vivo, para você poder abraçar, para você poder estar junto? Eu tenho certeza que ele ia me dizer: eu queria meu irmão. Amados, por isso que eu vejo que é tão importante nós pegar essa luz que conduz a Deus, porque nós não sabemos quando é o nosso dia. Nenhum de nós traz. Você pode pegar os seus documentos, querido. Se você tiver um documento aí, você pode pegar agora e conferir. Lá no seu documento diz assim: data de nascimento. Mas eu duvido que alguém que está vivo agora tenha um documento escrito assim: data da morte. Ninguém tem. Ninguém tem. Pode um médico dizer: olha, eu dou 2 horas de vida. Se durar 2 horas e 1 minuto, ele já errou. Se durar 1 hora e 59 minutos, ele já errou. Por quê? Porque o único que tem o direito, o único que sabe o instante é Deus. Por isso, amados, nem eu e nem você temos escrito um documento escrito o dia que nós vamos partir. Eu, na minha carteira de identidade, eu olho na minha carteira, tem o dia do meu nascimento. Não tem o dia da minha morte. Por isso que eu vejo tão importante, queridos, nós pregarmos sobre essa luz. Essa luz que conduz a Deus. Tudo o resto é periférico. Tendo ou não tendo dinheiro, amados, nós vamos andando, nós vamos levando, nós vamos controlando, nós vamos gastar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas nós vamos andando. Agora, sem Deus, querido, a hora que chegar o buraco, sem Deus nós estamos perdidos. Agora, com Deus, vamos fazer que nem Simeão: recolhe, Pai. Já havia a tua salvação, recolhe. Amém? Então, queridos, Jesus é a luz que mostra o caminho para aqueles que não conhecem Deus. E é a coroa da glória para aqueles que conhecem Deus, ou seja, a glória para aqueles que conhecem Deus, para o povo de Deus. Jesus é a lâmpada que mostra o caminho para nós mesmos. Quando nós estamos em alguns instantes de tristeza, quando nós estamos em alguns instantes de desespero, por que não dizer, quando perdemos uma pessoa, eu dizia para a esposa desse rapaz, hoje eu dizia assim para ela: olha, eu falei com ela também, e eu disse assim: eu não posso dizer que eu sei o que ele está sentindo, porque eu não sei. Eu nunca perdi alguém próximo dessa maneira. Perdi tios, perdi meus avós, mas alguém próximo eu não perdi. Deus tem sido bondoso conosco, tem permitido que a gente continue ali em comunhão, a família. Então eu não sei dizer o que ele está sentindo, mas eu sei que ele estava muito abatido. Então, amados, uma pessoa que está abatida por ele, eu insisti de vir na igreja hoje à noite. Eu creio que Deus vai renovar as forças de vocês. Eles não tiveram força também. Mas então, amados, quando nós tivermos uma dificuldade, Jesus é a lâmpada, Jesus é a luz. Por mais que nós já conheçamos Deus, por mais que nós já estejamos andando com Deus, tem um texto muito legal, muito interessante no livro de Efésios, querido, que eu acho muito interessante. Você não precisa nem abrir, mas olha o que diz aqui sobre Jesus, quando se fala em judeus e em gentios. Olha quem é Jesus no meio dessa história. Diz assim, que porque Ele é a nossa paz. Olha, primeiro: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, gentios e judeus, o qual de ambos fez um, era 2, fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, os judeus não se davam para os gentios. Você lembra aquele texto que Jesus pede água lá em João capítulo 4, quando Jesus pede água para a mulher samaritana, e ela diz assim:
você é judeu e está falando comigo que sou samaritano? Eles não estavam. E aqui diz assim, olha, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, ou seja, morreu crucificado, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Olha só a maravilha do que foi a cruz de Cristo. Terminou com a inimizade de dois povos. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa glória. Amém? Vamos ter essa visão de Cristo todos os dias da nossa vida. Vamos andar com essa visão. Vamos crer que Ele é essa visão. Vamos crer que Ele é esse guerreiro poderoso, como diz lá no livro de Apocalipse, como é Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Quero convidar vocês, coloquem em pé, em nome de Jesus.